Olá, aluno Unifaciar. Seja bem-vindo à aula sobre a literatura norte-americana no Brasil. Nesta aula, você irá conhecer como a literatura americana ganhou espaço e conquistou o público brasileiro por meio das obras traduzidas e outras adaptadas para o cinema. Olá, aluno Unifaciar. Seja bem-vindo à aula sobre a literatura norte-americana no Brasil. Quando eu falo literatura norte-americana, talvez você não imagine quantos filmes você já viu que foram baseados em livros. Existe uma relação enorme sobre esses livros que já foram adaptados para o cinema, tá? Então eu vou falar um pouco sobre isso, vou falar também um pouco sobre a literatura brasileira em relação à literatura norte-americana, porque muitas vezes essa literatura norte-americana é muito mais valorizada do que a literatura brasileira, tá? Mas não é uma discussão sobre isso apenas para que você perceba que essa literatura é mais valorizada. Tanto a literatura norte-americana quanto a literatura inglesa, tá? Quando for falar sobre títulos que foram adaptados, você vai perceber que alguns títulos não estão ali, mas você vai perceber que por conta de filmes famosos, você vai pensar, mas não está ali tal filme. Eu fiz uma pequena seleção e alguns filmes não entraram porque fazem parte da literatura inglesa, ou seja, da literatura da Inglaterra, dos britânicos, tá? Então, há muito que nós temos conhecimento que a literatura americana ela é consumida pelos brasileiros. Contudo, como que isso começou? A partir de quando o Brasil passou a consumir literatura estrangeira e por quais meios ela se propagou? Nessa aula, você descobrirá como se deu essa relação dos brasileiros com a literatura estrangeira, que eu quero dizer, vou especificar a literatura norte-americana, mas vou falar de um modo geral a literatura estrangeira, tá? Mais especificamente a norte-americana. Então, nessa aula, o que nós vamos ver? Uma introdução sobre esse assunto, vamos falar sobre os períodos literários brasileiros e a influência estrangeira, porque sempre a nossa literatura não está isenta de influências norte-americanas, de influências inglesas, até porque a maioria dos movimentos literários, ou todos, na verdade, literários, começaram na Europa, né? E até mesmo os Estados Unidos, como nós temos visto nas aulas anteriores, que copiaram modelos ingleses, então muitos movimentos, todos eles vieram uma influência inglesa, quero dizer, né? Tá? Então o Brasil não estaria longe disso também. Vou falar sobre a Declaração de Independência, que nós já estudamos nas aulas anteriores. Vou falar sobre essa Declaração de Independência dos Estados Unidos, que foi um start para que o Brasil também fosse atrás, né, da independência para se tornar uma nação independente. Vou falar um pouco sobre o interesse pelo que é de fora também, de modo geral, para lembrar vocês sobre a introdução da literatura estrangeira no nosso país. Vou falar também da importância da tradução dos livros norte-americanos para o português, que tanto dos livros norte-americanos como de outros países, isso também faz com que os leitores brasileiros tenham acesso a literaturas de outros países. E o cinema e a literatura norte-americana, tá? Então, antes de falarmos sobre a literatura norte-americana no Brasil, é preciso voltarmos no tempo, a fim de compreender como surgiu a literatura brasileira. E aí, neste contexto, será possível observar que a relação com a literatura estrangeira, seja ela portuguesa, inglesa ou norte-americana, seja ela estrangeira ou norte-americana, ela vem de longa data. Lembrando o conceito de literatura, do que é literário. Literatura é a expressão cultural de um povo, tá? Nos povos ágrafos, ou seja, que não tem escrita, sem grafia, há também uma literatura. Obviamente, uma literatura oral. Isso nós vimos na primeira aula sobre a literatura oral, que foi
passada pelos índios, que eles passavam as canções, as lendas, os mitos deles oralmente, eles não tinham escrito, então era um povo ágrafo. Então, lembrando também a literatura, obviamente oral, que pode expressar aquilo em que se acredita ou prestar-se à diversão, bem como ao conhecimento de mundo. Literatura é também fantasia, pelo que tem de ficcional, de invenção, por fim, literatura como arte da palavra e expressão estética de linguagem verbal. Essa citação é de Pagnan. Então, vamos entender um pouquinho de literatura, da literatura estrangeira, vendo primeiro a nossa literatura brasileira. Falar um pouco brevemente de alguns períodos literários brasileiros em que tiveram influência dos modelos europeus. O quinhentismo, que se deu no século XVI, ele foi um período literário no Brasil, apesar de alguns estudiosos e críticos não o considerarem como o primeiro, pois não foi constituído por autores brasileiros. Ou seja, esse período ele foi representado pelas cartas e relatos dos portugueses quando vieram colonizar o nosso país. Então, por isso que muitos críticos e estudiosos não consideram o quinhentismo o primeiro período literário no Brasil. Tá? Então, tais cartas e relatos surgiram das observações que os colonizadores fizeram a respeito da natureza, da fauna, da flora, do estilo de vida, dos costumes dos nativos daquela terra a ser explorada. Gasparetti faz a seguinte observação, abre aspas, basicamente estamos falando de cartas e relatos das viagens que os europeus, com destaque os portugueses, produziram acerca de suas impressões sobre o país e os indígenas que aqui viviam. Nesse período, havia dois tipos de literatura. A informativa e a jesuítica. Então, a informativa, ela fazia registro das impressões sobre os habitantes, que no caso eram os indígenas, e as características do território brasileiro. Então, os colonizadores, no caso os portugueses, eles faziam esse registro dessas impressões que eles tinham dos povos indígenas daqui. E como exemplo, temos a carta produzida por Pero Vaz de Caminha ao rei de Portugal, Dom Manuel I. A carta ela é considerada por muitos o marco da literatura brasileira. É importante perceber que a relevância histórica desse texto é imensa, mas seu valor literário pode ser relativizado, tá? Porque o valor literário não vai ser literário para nós, mas sim para os portugueses. E o outro tipo de literatura era a jesuítica, que nada mais é que era o registro das tentativas dos jesuítas em catequizar os indígenas. E por que era tão importante catequizar os habitantes da nova terra que eles estavam explorando, os colonizadores? Gasparetti cita, abre aspas, a literatura jesuítica, também conhecida como literatura catequética, surgiu no Brasil algumas décadas após a literatura de informação. Apenas em 1549, os jesuítas se instalaram em nosso território, fundando colégios e traçando planos de converter os indígenas. Os europeus representavam o povo civilizado, ao passo que os indígenas, com modos extremamente diferentes, opostos àqueles adotados no Velho Mundo, eram considerados selvagens. O trabalho desenvolvido pelos portugueses era praticamente uma domesticação dos indígenas. Fecha aspas. Então, veja que os colonizadores faziam o registro que era informativo, né, que é a literatura informativa, e os jesuítas, na prática de tentar domesticar, catequizar, domesticar e ensinar os índios, eles tinham esse registro, essa literatura jesuítica. Se compararmos a colonização dos Estados Unidos pelos ingleses e a que ocorreu no Brasil pelos portugueses, percebemos que em ambos os casos a identidade nacional foi tolhida por conta da imposição da cultura, dos costumes e dos padrões aos dominados, dos colonizados, que eram considerados inferiores aos seus colonizadores. Bem, diferente do quinhentismo, o barroco, ele sim é considerado o primeiro período literário no Brasil, tendo como primeiro representante Bento Teixeira, autor de Prosopopeia. No entanto, esse autor, o Bento Teixeira,
ele também se baseou nos modelos europeus para poder escrever a prosopopeia. Ele se baseou no texto de Camões, de Os Lusíadas, tá? Tem uma citação de Gasparetti em que ele diz, abre aspas, o autor para a produção do poema teve como inspiração o clássico de Camões, Os Lusíadas, fecha aspas. Ou seja, a inspiração de Bento Teixeira veio da obra de um autor português, e isso se deve, em rigor, o barroco no Brasil segue os ditames do barroco português, especialmente porque os dois escritores que mais interessam ao estudo desse período são o padre Antônio Vieira, português, e Gregório de Matos, que estudou em Portugal. Outra razão bastante óbvia é que o Brasil ainda não era um país, e sim uma colônia pertencente a Portugal. Isso foi uma citação de Pagnano. Bem, outro período que se chamou neoclassicismo ou arcadismo, ele surgiu a partir do século XVIII e teve origem também na Europa. Tem a citação de dois autores aqui. Gasparetti diz: o desempenho dos artistas brasileiros era sempre espelhado no que se produzia lá fora. Isso quer dizer que o impacto da nossa publicação de colonizados, dominados, política e culturalmente, refletia-se nas artes. Pagnano tem uma outra citação. A literatura estava em processo formativo, considerando a tratar-se ainda de uma colônia portuguesa. Isso, na prática, significava que muito do que se discutia em Portugal e na Europa, de modo geral, repercutia aqui, embora com as especificações locais. E agora, se tratando de romantismo, Pagnano também fala que, historicamente, foram publicados romances no Brasil entre 1830 e 1843. A maior parte deles se constituía de adaptações de romances europeus ou criações de pouco valor literário. E foi a partir dos relatos de viagem e diários escritos pelos colonizados acerca da natureza, ou seja, da fauna e da flora, suas riquezas, bem como dos hábitos e costumes dos indígenas e colonos, que surgiu a categoria de romance indianista, que se ocupava em descrever tais rotinas e explorações da nova terra. Vamos então ao parnasianismo, que, segundo Pagnano, se inspirou nas antologias de Parnasse contemporâneo, de Paris, de 1866, desculpe a pronúncia, em que Théophile Gautier e Leconte de Lisle determinaram o ideário estético do parnasianismo. Tá? Então, eu poderia aqui me estender pelas outras escolas ou movimentos literários e iria encontrar influências europeias na produção brasileira, pois todos carregam a clássica herança europeia. Vamos compreender agora como teve início a relação cultural e intelectual do Brasil e Estados Unidos no que se refere à literatura. A Declaração da Independência foi o start. Vamos começar aqui com uma citação dessa autora em que ela diz que a formação da literatura brasileira e da literatura norte-americana encontra pontos que aproxima e afasta a cultura desses dois países. Ambos foram construídos com uma literatura de implantação, pois sofreu influência da metrópole colonizadora, o Brasil de Portugal e os Estados Unidos da Inglaterra. Então, talvez você esteja pensando o que a Declaração de Independência tem a ver com a literatura brasileira. Primeiro, vamos relembrar que a América do Norte ela foi a primeira colônia a libertar-se dos seus colonizadores e tornar-se uma nação independente, e isso motivou outras a fazerem o mesmo. O Brasil, como os Estados Unidos, vivia debaixo das regras dos seus dominadores ou colonizadores, e também ansiava por constituir uma nação independente econômica, cultural e politicamente, com a sua própria identidade. Então, assim, enquanto os Estados Unidos se viram livres da imposição dos ingleses, o Brasil libertou-se dos portugueses. E por conta da colonização, no Brasil e nos Estados Unidos, a literatura da época era histórica, ou seja, baseada nos relatos e documentos escritos pelos colonizadores. Segundo Conceição, no Brasil temos como exemplo a literatura histórica, a Carta de Pero Vaz de Caminha e os sermões do padre José de Anchieta. Nos Estados Unidos, temos como maior exemplo a Carta de Independência. Entenda-se que esses documentos são de valor histórico e não estético, tá? Por quê?
Porque foi após a independência dos Estados Unidos que teve início a produção de uma literatura que valorizava a questão estética e autônoma, ou seja, que eles cuidavam mais da escrita daquele texto, buscando beleza naquelas palavras e também com mais originalidade, autenticidade e autonomia, tá? No entanto, apesar da suposta autonomia, Brasil e Estados Unidos sofreram um atraso literário. Segundo Conceição, no Brasil, por exemplo, era proibido publicar qualquer coisa e somente em 1808 Dom João liberou as publicações, caracterizando assim um atraso literal, esteticamente falando, muito grande. Nos Estados Unidos, o problema estava na repressão religiosa imposta pelos puritanos que fugiam da Inglaterra, pois viam como um país de corrupção de valores. Bem, tanto a produção de textos autônomos e independentes como a identidade nacional do Brasil e dos Estados Unidos começaram a ser construídos nesse cenário. Nesse meio tempo, ocorria também a transição na forma como era produzida a literatura, até que no período do Romantismo houve a consolidação de uma literatura histórica para a estética. A literatura estética teve como principais representantes autores Edgar Allan Poe, Walt Whitman e Emily Dickinson. Segundo Matos, entre os principais escritores norte-americanos está Edgar Allan Poe, mestre do terror. Ele foi um dos primeiros a publicar narrativas legítimas dos Estados Unidos, sem influências diretas da literatura da Europa. E nessa época também, nos Estados Unidos, a industrialização gerou pobreza, desemprego e mais excluídos, e para sobreviver as pessoas se tornavam uma máquina, trabalhando cerca de 18 horas por dia, não havia tempo para nada, apenas trabalhar. Então foi a partir desse contexto que os escritores abordaram temas que trouxessem consciência para a humanização que fora tirada por conta da escravidão imposta pela industrialização. O romantismo, por meio de seus autores, trouxe esse enfoque, isto é, através desse movimento literário, passou-se a revelar a alma humana e pregar a liberdade. Os autores desse período buscavam revelar uma faceta da humanidade, da sociedade da época e uma maneira de fugir dessa realidade. Logo, por conta dessas abordagens e temáticas, as obras produzidas ganharam o mundo. No século XX, consolidou-se de fato uma independência cultural dos Estados Unidos e os escritores norte-americanos apresentavam uma expressão própria em suas obras. Nesse sentido, a herança europeia, que serviu de modelo para os escritores americanos por longo tempo, abre caminho para outras culturas, o que refinou a produção literária norte-americana, a ponto de tornar-se uma literatura original, respeitável, admirada e consumida em todo o mundo. Segundo Matos, a literatura norte-americana é uma das mais conceituadas do mundo no início do século XVIII. Os escritores dos Estados Unidos eram fortemente influenciados pelo meio literário europeu, principalmente pelos romances góticos da Europa. No entanto, a partir do século XIX, as narrativas ganharam estilos próprios e influências de outras culturas e até mesmo do meio musical, como o jazz e do blues. Bem, agora vamos falar sobre o interesse pelo que é de fora. Quando falamos desse assunto, podemos pensar o quê? Podemos pensar que, será que existe certo preconceito com a literatura nacional? Tudo que é de fora é melhor? Consumir livros estrangeiros desvaloriza as obras brasileiras? Isso é para você pensar. Poderíamos citar vários motivos para justificar o interesse da literatura estrangeira, como: a literatura nacional carece de incentivos? O brasileiro não tem interesse em conhecer o próprio país? As distribuidoras de livros brasileiros importam cada vez mais a literatura estrangeira. Então, são alguns motivos que justificam a leitura da literatura norte-americana, literatura inglesa, espanhola, enfim, da literatura estrangeira, tá? São alguns motivos para justificar por que um leitor brasileiro vai atrás de uma literatura estrangeira. Contudo, essa aula não está buscando criticar a importação e o consumo da literatura norte-americana nem literatura estrangeira, e sim apenas mostrar que é um fato o interesse pela literatura estrangeira ultrapassa a brasileira. E não estou falando apenas de livros
como romance, terror, policial, mas de forma geral, o produto importado faz parte do cotidiano brasileiro. Apesar de que títulos brasileiros, em se tratando de livros, já correram o mundo e fazem muito sucesso. Sabemos que as obras de Machado de Assis, como outros autores, fora do país também faz muito sucesso. A Segunda Guerra Mundial, a industrialização, a invenção do computador, o advento da internet são eventos que contribuíram para o avanço do consumo do produto estrangeiro. A internet, bem como as mídias sociais, são os principais divulgadores e motivadores para que cada vez mais pessoas consumam o produto que é de fora. E se tratando de livros, a literatura norte-americana abarca uma diversidade de assuntos que podem ser impressos, como livros e revistas, podem ser digitais, blogs, revistas eletrônicas, canais de TV, podcasts, vídeos, entre outros. Independentemente da mídia utilizada, o fato é que, desde o século XX, obter informações, estudar ou pesquisar um material estrangeiro, ou ainda simplesmente buscar entretenimento, se tornou cada vez mais acessível, até mesmo para quem não fala o idioma. E por falar em idioma, esse foi outro fator muito importante que propiciou o interesse pelo consumo de materiais e produtos de fora. Antes, vamos relembrar que inicialmente a expansão da língua inglesa ocorreu por causa dos ingleses britânicos. Ou seja, quando eu falo inglês, significa que eu estou falando do Reino Unido, da Inglaterra, dos britânicos, que espalharam o idioma pelas regiões que iam colonizando. Após a Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos assumiram o cargo de disseminador do idioma por conta da industrialização da era tecnológica, em que o país se tornou uma potência mundial, até que o inglês se tornasse a língua franca, o idioma dos negócios e a língua da globalização. Nesse sentido, para quem busca atualização na carreira ou qualidade nos estudos, não poderia ficar de fora. E onde que a tradução entra nisso, em relação à literatura norte-americana? A tradução dos livros norte-americanos para o português. Outro fator que contribuiu para o consumo do material estrangeiro foi a tradução. Quando os títulos norte-americanos e de outras nacionalidades passaram a ser traduzidos, isso aumentou o leque de opções dos leitores brasileiros, que nesse caso não precisavam ser fluentes no idioma para ler o livro. Foi a partir do século XIX que o processo tradutório teve início no Brasil, em que a maioria dos livros utilizados na recém-criada Escola de Belas Artes do francês eram traduzidos para o português. Desde então, esse processo evoluiu e faz tradução de tudo, ou seja, literária e técnica. Sendo que desde aquela época, as traduções técnicas são realizadas por profissionais de várias áreas de conhecimento que começaram a traduzir para o português a fim de tornar acessível o conhecimento teórico-científico para quem queria ou precisava se especializar. Bem, vamos a outra ferramenta que também ajudou para que a literatura norte-americana fizesse parte do leque do brasileiro: o cinema e a literatura norte-americana. Para finalizar, é importante ressaltar que uma forma bem conhecida, outra forma de distribuição, de divulgação da literatura norte-americana, bem conhecida, foi o cinema. Sem dúvida, foi a empresa cinematográfica. E o que cinema tem em comum? E o que o cinema tem em comum com a literatura? Ambas são formas de arte que dialogam, pois trabalham com a imaginação, cultura e experiência. Não pense, literatura e cinema têm tudo a ver. E o cinema não serviu apenas para mostrar o mundo e a história do povo americano, não contou só a história do povo americano ao longo dos anos, mas também atendeu a diversos interesses mundiais. Nesse sentido, a sétima arte, isto é, o cinema, tornou-se um forte aliado na divulgação da literatura mundial, pois a partir da veiculação dos filmes, vários títulos passaram a ser procurados pelos leitores por conta do interesse pela história que foi despertado ao assistir o filme. E também já ocorreu o inverso, né? Tem gente que lê o filme, lê o livro e quando surge no cinema vai lá e assiste o filme e às vezes se decepciona, às vezes acha que ficou bom também a versão para o cinema. Mas a maioria das pessoas que eu conheço que já leu um livro e viu o cinema diz que faltou muitas coisas, mas é que um livro nunca substitui um filme, né? Mas para quem não lê o livro, pelo menos ir ao cinema dá uma boa
impressão do que vai ser o livro e desperta o interesse da pessoa para a leitura. Contudo, apesar de despertar esse interesse na pessoa quando ela vê o filme, é necessário um pouco de atenção, pois em uma produção cinematográfica nem sempre o conteúdo do livro é retratado fielmente. Existem formas de contar a história de um livro na telona, e isso chamamos de adaptação. Então, aqui eu trouxe 3 tipos de adaptações que são possíveis quando se usa um livro para eles produzirem um filme. É a transposição, o comentário ou a analogia. Então, para adaptar um livro para o cinema, quando eles usam a transposição, significa que eles fazem uma versão na qual a versão da tela se aproxima das fontes literárias com poucas inferências dos produtores e diretores. Então, a transposição é a que menos mexe no conteúdo do livro. Eles fazem uma versão mais próxima possível da história do livro. O comentário é onde o original é propositalmente ou inconscientemente alterado devido às intenções do cineasta. Então, aí o que é mais importante é o que o cineasta quer com aquele filme. Então, o que é interessante para ele altera do conteúdo do livro. E existe a adaptação por analogia, que é uma obra completamente diferente, porque é de livre interpretação por parte dos produtores, apenas usando o livro como ponto de partida para uma releitura de um tema. Então, ele quer falar sobre um assunto e, de repente, ele usa um aspecto daquele livro, ou o nome daquele livro, para referir ao que o cineasta, os produtores querem dizer, tá? Então, visto que o cinema é um tipo de entretenimento que atrai o público independentemente da idade e que obras literárias com diferentes temáticas são adaptadas para o teatro, TV e cinema, por que os brasileiros se ocupariam em livrarias ou bibliotecas atrás de algum título? Quando optamos por lermos um livro ou assistir uma adaptação deste, estamos escolhendo uma linguagem visual, porque o cinema usa a linguagem visual e quando lemos um livro temos a linguagem que é uma linguagem literária. E para essa leitura, tanto da linguagem visual como da literária, são sentidos diferentes envolvidos, tá? Então, os sentidos envolvidos na primeira, que é na linguagem visual, para captar a mensagem, são menos exigentes do que na linguagem literária. Você precisa de mais sentidos e conhecimentos, pré-conhecimentos para assimilar aquela literatura, tá? Trocando em miúdos, é mais fácil assistir e compreender um filme do que ler um livro e apreender todo o seu significado e estabelecer as relações sugeridas pelo autor. Dito isto, encerro esta aula com alguns títulos que foram adaptados para o cinema, aos quais incentivo a leitura do título original, se possível. Aqui no slide eu coloquei poucos, mas lá no material do texto base eu coloquei mais títulos, só que também essa lista não se encerra em si mesma, tá? Porque existem muitos outros títulos, tá? Durante muitos anos, vários livros já foram adaptados para o cinema. Coloquei aqui a saga Crepúsculo, que é Twilight, que é de Stephenie Meyer, O Poderoso Chefão, que é The Godfather, o título original, de Mario Puzo, Moby Dick, Herman Melville, Grand Gatsby, o Grande Gatsby, The Great Gatsby, de F. Scott Fitzgerald, O Corvo, The Raven, que é de Edgar Allan Poe, A Culpa das Estrelas, The Fault in Our Stars, de John Green, Jogos Vorazes, The Hunger Games, que é de Suzanne Mary Collins, tá? E ainda eu coloquei Carrie. Eu coloquei 4 livros lá no material do texto base, porque Stephen King, ele é um autor contemporâneo, ele ainda é vivo, e ele escreve livros de terror. Então, vários livros dele foram adaptados para o cinema. Um deles é Carrie, a Estranha, que em inglês é Carrie, O Iluminado, que é The Shining, A Espera de um Milagre, que é The Green Mile, It, a Coisa, que em inglês é só It, que é aquele filme daquele palhaço assassino. São apenas 4 títulos, porque ele tem muitos títulos de livros de terror, tá? Então, Clube da Luta, Fight Club, Divergente, O Silêncio dos Inocentes, The Silence of Lambs, Extraordinário, que é daquela criança, Wonder,
O Orfanato da Senhora Peregrine para Crianças Peculiares, Mr. Peregrine Home for Peculiar Children, que é de Ransom Riggins, Ben-Hur, de Leslie Wallace, O Poderoso Chefão, eu já falei, E o Vento Levou, Gone with the Wind, que é de Margaret Mitchell, Forrest Gump, que é de Winston Groom, Um Estranho no Ninho, On the Flew of the Cuckoos, de Ken Kesey. Deixa eu ver, A Cor Púrpura, The Purple Color, de Alice Walker, ela também é uma autora contemporânea e ainda é viva. Maze Runner, que é de James Dashner. A Culpa das Estrelas, que eu já falei. O Diabo Veste Prada, The Devils Wear Prada, de Aline Brosh. A maioria desses são, que eu coloquei na lista lá no texto base, são contemporâneos e estão vivos ainda, tá? Histórias Cruzadas, The Help, que é de Catherine Stockett. Então, aluno unifaciar, nessa aula, você aprendeu que apesar da independência dos Estados Unidos, a literatura norte-americana carregou consigo os modelos ingleses e em cada movimento literário, os autores produziram seus textos com base na herança europeia. Foi a partir do romantismo que surgiram efetivamente os primeiros escritos genuinamente americanos. Os fatos históricos se refletiram nas obras da época e foram conhecidos pelo mundo. No Brasil, a literatura norte-americana ficou conhecida por meio das traduções, internet e principalmente pelas adaptações dos livros para cinema. Então, essa é a nossa última aula. Espero que você recorra ao material sempre que necessário e bons estudos. Muito bem. Você assistiu essa aula até o fim. Agora leia o material do texto base e responda o questionário para testar os seus conhecimentos. Bons estudos!